Nas últimas semanas, as pessoas que ainda não aceitaram que nós estamos em um bear market, elas estão simplesmente perdendo dinheiro. Aquelas pessoas que estão buscando por bons projetos, por altcoins, num momento como esse, que é um momento de bear market, elas estão perdendo dinheiro. Se a sua carteira tem 30, 40 ou até mesmo 60% de prejuízo, significa que aquilo que você está fazendo é errado. Entenda que em uma estratégia de bear market ela é completamente diferente de uma estratégia de bull market. Aqui no território que nós estamos hoje não funciona DCA, aqui não funciona acumular bons projetos. As decisões dentro dessa fase do ciclo, ela tem que ser decisões muito mais estratégicas de comprou, vendeu. E hoje nós vamos dar continuidade na nossa análise de ontem, onde nós estávamos falando sobre sinais de reversão. Vamos analisar o Bitcoin, Ether e Solana também no curto prazo. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, esse indicador ele nos mostra sempre as fases de bull market e as fases de bear market. A gente está olhando para esse indicador em Solana. A gente vai olhar para ele também em Bitcoin e também para ele em Ether. Só que antes da gente comentar sobre esse indicador, eu quero que você entenda qual que é a tradução dessas três palavras. Bull market significa mercado em alta. Bear market significa mercado em baixa. Bull run significa corrida de alta. Bom, traduzindo isso para o português para poder ficar mais claro para todo mundo, mercado de alta significa que as altas elas são mais intensas do que a baixa. Mercado de baixa significa que as baixas elas são mais intensas do que as altas. E a corrida de alta é simplesmente aquele momento que o mercado está subindo meio que sem freio. Entenda, se você souber o conceito disso daqui, não tem nada a ver com pivô de baixa em gráfico semanal, não tem nada a ver com 20% de queda para depois você definir se nós estamos em bear ou se nós estamos em bull. Simples assim. Se a gente tem maior alta do que baixa, estamos em bull market. Se a gente tem maior baixa do que alta, estamos em bear market. Isso daqui eu consegui traduzir para esse meu indicador e as fases verdes são as fases de bull market, as fases vermelhas são as fases de bear market. Quanto mais intenso for a movimentação, mais esticado vai ficar o indicador. Olha só, quando a gente olha para a Solana e a gente avalia o ciclo passado, a gente sabe que ela entrou dentro de uma fase de bull market, onde as altas são mais intensas do que a baixa, e Solana sai de $1,90 e vai parar lá em cima em $45. Depois a gente tem outra movimentação aqui, onde a gente volta para um 0 a 0 e a gente vai ter mais uma movimentação de bull market, onde a gente sai de $26 e vai parar lá em $160. Se a gente olha o início do bear market passado, olha só, quando a gente olha para o preço de Solana, que é o cinza aqui atrás, veja que a gente tinha altas muito mais intensas do que baixa. A partir do momento, janeiro de 2022, onde esse indicador ele vira para bear market, e veja que ele começa a ficar vermelho, veja o que acontece com Solana. Ela sai de $133 e ela vai bater seus $8. O que isso daqui nos mostra é que respeitar essas movimentações, tanto de bull quanto de bear, pode fazer com que você coloque muito dinheiro no seu bolso, porque você vai realizar as suas operações, e com que você se proteja de grandes quedas. Simples assim. Para mim, Guiteles, bull market e bear market, ele tem uma definição super simples e super clara. Qual que é a pressão vigente daquele momento? Eu não sou o cara que vou aguardar por um pivô de baixa dentro de um gráfico semanal, ainda mais em cripto, para poder tomar uma decisão que nós estamos em bear market. Olha só, esse pivô de baixa dentro de um gráfico semanal, ele só vem depois que o Bitcoin tiver 50% de queda do seu all-time high. Isso significa que as altcoins e Ethers vão estar em bear market há muito tempo, eles estarão com 60, 70 ou até mesmo 80% de prejuízo. Dentro do mercado cripto, os conceitos eles têm que ser introduzidos para o mercado cripto. Esse conceito de bull market e bear market, que depois de pivô de baixa, isso é algo que vem do mercado financeiro tradicional. E no mercado financeiro tradicional, tudo funciona dessa maneira, porque leva-se 10 anos para você ter uma movimentação, você ter um ciclo sendo completo. Leva muito tempo para você ter um grande drawdown dentro do mercado americano. Quando você ver um pivô de baixa dentro do mercado americano, por exemplo,
você não vai ter tido nem 20% de queda ainda. Agora, quando a gente olha para o mercado cripto, um pivô de baixa, é muito tarde para você poder tomar essa decisão. E eu prefiro antecipar essas movimentações. Você acha que eu vou virar para os meus clientes e vou falar que depois de 50% de desvalorização do patrimônio deles, é que nós estamos em bear market? Obviamente que não, né? Os meus clientes iriam simplesmente me liquidar ou eu não teria cliente nesse momento. Eu preciso antecipar essas movimentações. E esse indicador que eu te mostro aqui na tela, ele tem exatamente essa função. A gente pode construir esse indicador para qualquer ativo. Aqui estou te apresentando o da Solana, e a gente olha aqui para a Solana, a gente sabe que Solana entrou em bear market nos $200, ou seja, a partir dali as quedas elas são mais intensas do que as altas. Volta para trás e veja que nós estávamos em um período mais abundante. A partir dos $200, as coisas elas começam a mudar. Pegando esse mesmo conceito, olhando para Ether, a gente sabe que Ether entrou em fase de bear market também nos 3.100 e a partir daqui a gente vê as quedas se intensificando. Olha para o price action, quando a gente estava em 3.100, se a gente olhasse e falasse vamos vivenciar um bear market pela frente, as pessoas iriam falar que era loucura. E na verdade as pessoas falaram que era loucura. Muitos me chamaram de louco nesse momento. Só que a gente vê que o resultado foi genial dessa movimentação, não é mesmo? Ter vendido o Ether lá em 3.100, poder ele recomprar em 1.500 seria uma beleza. E dentro da fase de bear market, a gente não aplica estratégia de DCA. Por que esse indicador é tão importante? Por que eu mostro tanto esse indicador aqui para você? Porque esse indicador é quem dita qual que serão as nossas estratégias. DCA não funciona em fase de bear market, DCA só funciona em duas ocasiões. A primeira delas é dentro de uma fase de capitulação cíclica do Bitcoin, melhor região de você fazer DCA. A segunda fase que você aplica DCA é durante ou início de um bull market após uma fase de capitulação. E a estratégia de DCA ela é utilizada para as pessoas que não têm montante de dinheiro suficiente para injetar. É aquela pessoa que é assalariada e ela está entrando no mercado e todos os meses ela está injetando um pouco de capital. Entenda, DCA não é uma estratégia que você aplica durante o ano inteiro, durante o ciclo inteiro ou durante os próximos 5 anos. Eu já te provei aqui no canal que a pessoa que fez DCA nos últimos 5 anos em Ether está no prejuízo. Melhor ter investido em renda fixa. Eu já te mostrei que se você tiver estratégias de comprar e vender o ativo, você tem 3 vezes mais resultados do que você simplesmente holdar Bitcoin. Isso tudo porque em cada fase do ciclo a gente deve aplicar uma estratégia diferente. E saiba em qual fase nós estamos agora. Se a gente olhar para a fase de Ether aqui, por exemplo, nós estamos dentro de um bear market. Aqui nós não vamos procurar por DCA até que a gente chegue dentro de uma fase de capitulação. Aqui, todas as estratégias que a gente vai fazer de entrada são estratégias como se a gente fosse um trader. A gente vai vestir o chapéu de trader e vai entender que todas as operações que são abertas, ela tem um stop, ela pode ser trabalhada com stop gain, ela tem alvos de saída, ela deve buscar por padrões de reversão para que simplesmente se desfaça das suas posições. Bom, quando a gente olha para Bitcoin, a gente sabe que Bitcoin também está em fase de bear market a partir dos $94 mil, ou seja, a gente respeita e aplica uma estratégia adequada para esse momento do ciclo. Bom, muitos de vocês sabem que eu estou comprado aí em Bitcoin e tinha também posições em Ether, está dentro da carteira Rumo Milhão, comprei Bitcoin em 77.300 e hoje eu procuro por pontos de venda. Hoje eu estou trabalhando totalmente com stop gain em todas as minhas operações, ou seja, todas as operações que eu abri recentemente em meio ao caos são operações que já estão no lucro dentro da carteira Rumo Milhão, são operações que elas não irão tomar prejuízo. Na data de ontem, quando eu gravei a análise para você, eu falei que a gente poderia ter um candle que viesse acima da máxima anterior e a partir disso ele entregasse e confirmasse uma divergência dentro do RSI. Quando eu estava gravando a análise de ontem, a gente estava nesse candle verde aqui, mais ou menos nessa região, ainda não tinha esse segundo topo, e eu havia informado com você que essa divergência no RSI com um aumento de volume, tá? Um candle de reversão, ele é um candle onde ele traz um volume, onde a maioria das vezes ele vai liquidar, vai acreditar, as pessoas vão acreditar que o mercado está indo para um lado, só que o candle fecha do outro. A gente teve os padrões claros de reversão aqui na data de ontem, ou seja, para mim aqui é a região de topo.
para mim aqui é a região que nós iremos entregar um pullback e a oportunidade da gente ter mais uma pernada de baixa. Por que que eu falo em mais uma pernada de baixa? Bom, porque se a gente olha para que fase do ciclo nós estamos no Bitcoin, a gente sabe que estamos em bear market. Se a gente sabe que estamos em bear market, a gente sabe que a queda ela vai ser mais intensa do que a alta. Se a alta que nós tivemos foi uma subida de escada, a gente sabe que vai vir uma queda de elevador. Ou seja, aqui a gente tem grande oportunidade de efetuar proteção, de efetuar realizações das posições que a gente comprou lá atrás. Para quem conseguiu se posicionar em 77, em 76, agora está tendo uma oportunidade de realizar, colocar seu lucro no bolso. São grandes resultados que você consegue coletar dentro dessa movimentação? Não, talvez 7, 10% aí se você pegou a movimentação inteira, mas já é mais do que o suficiente para você sobreviver ao longo de um bear market. Dentro de um bear market, tudo que você vai fazer é buscar por operações mais curtas, operações mais estruturadas, onde você faça um lucro ali, garante, poxa, algum tempo de resultado, depois você vai buscar uma nova posição, uma nova movimentação e assim você vai trabalhando ao longo de todo o bear market. Chega no final do bear market, você vê que você teve resultados positivos, comparado com uma pessoa que estava rodando e só teve prejuízo ao longo desse caminho. Além de você não ter tido prejuízo, você teve lucro nesse processo. É assim que eu, Gui Teles, opero durante o bear market. Eu não vou ficar esperando, acreditando que o Bitcoin vai voltar para 150 mil dólares. Eu não vou ficar fazendo DCA dentro desses ativos, acreditando que a alta ela vai voltar em algum momento. Não, eu não vou ficar fazendo isso. Eu prefiro ser totalmente estratégico, principalmente no período que nós estamos, beleza? Bom, acredito que a gente vai ver correções aí nos próximos dias, tá? Para Bitcoin, se a gente olhar para aquele meu indicador que mostra as regiões de distribuições, lembra? A gente bateu na linha verde na data de ontem. Ou seja, aqui é o momento da gente procurar por regiões de saída, candles de reversão dentro de price action e tomar as nossas decisões de saída. Essas minhas decisões, elas já foram tomadas. Próximo ponto que eu vou aguardar agora é a gente voltar na linha dourada e até mesmo na linha roxa aqui, que será o meu próximo aporte mais uma vez. Mercado caindo aqui agora, eu já finalizei, já surfei essa movimentação aqui de alta, eu vou procurar pela próxima movimentação de compra em meio a essa queda que nós vamos ter, beleza? Bom, se a gente olha para o mapa de liquidação, a gente acabou deixando um pouco de liquidação para cima ali nos 87. Eu comentava ontem com você sobre essa liquidação aqui nos 87. A gente pegou parte dela e o mercado voltou a cair. Só que a gente tem muito mais liquidações para baixo, tá? Se a gente vê o consolidado aqui das liquidações até os 80 mil dólares, tem muito mais liquidações para baixo do que para cima. Então, há uma forte tendência da gente vir buscar essas liquidações para baixo, principalmente pelo price action. Bom, quando a gente olha para Ether também teve ali um engolfo de baixa, tá? Ele tá entregando ali a sua movimentação de baixa. Esse engolfo aqui eu já comentei com você na análise de ontem, porque quando eu estava gravando já havia tido esse engolfo aqui de baixa, e isso trouxe uma divergência dentro do gráfico de 1 hora. Dentro de um gráfico de 1 hora, a gente pôde ver essa região de topo que aconteceu. Minha expectativa é que em breve a gente vai ver Ether em patamares mais baixos ali do que os 1.400. E o que eu estou fazendo nesse momento? É preparado, meu caro, preparado para simplesmente pegar esse ativo lá embaixo quando ele cair mais uma vez, quando a gente tiver pânico mais uma vez, quando o caos acontecer mais uma vez. Eu estarei me posicionando mais uma vez e os meus clientes também. E os meus clientes sabem muito bem como que eu opero ao longo de um bear market. É totalmente proteção na mesa e não alta exposição. A gente vai buscar por exposições quando a gente tiver oportunidades e essas oportunidades não são forever, não são alta infinita, não são lua, como dizem por aí. Nesse momento, no que nós estamos vivenciando no bear market, deve ser muito mais estratégico, beleza? Bom, espero que a gente venha ver Ether em patamares mais baixos aí. Ether também bateu na linha verde, lá em cima. Para mim, novos pontos de entrada será aqui embaixo na linha dourada ou na linha roxa, tá? Se a gente olhar para o mapa de liquidação de Ether, ele deixou muita liquidação lá em cima também. Isso daqui pode ser comum, tá? Ao longo de bear markets, com que a gente deixe muita liquidação para trás. O porquê que isso daqui acontece?
Porque as pessoas vão entrando no consenso, aceitando que nós estamos em bear market e ao passar do tempo, a gente tem muito mais pressão de venda do que pressão de compra. Ou seja, os players estão operando mais vendidos do que comprados. Então é comum com que a gente vá deixando liquidação para trás. Essa liquidação que a gente vai deixando para trás lá no futuro será um grande combustível para a gente voltar a subir. E conforme as pessoas vão ganhando mais confiança que nós estamos em um bear market, conforme as pessoas vão shortando mais, a gente vai entrando num consenso maior do que é baixa e aí chega um determinado momento que a gente forma fundo e volta liquidando todo mundo. Isso também acontece na alta, quando todo mundo chegou no consenso máximo ali de que a gente está em alta, que nós vamos buscar novos patamares de preço, é quando as coisas revertem, tá? Bom, mas a gente também tem liquidação para baixo, aí de Ether, tá? Acredito que a gente vai ver esse ativo bem mais baixo do que ele se encontra nesse momento. Se a gente olhar para Solana, na data de ontem eu comentei com você que Solana já havia tido também a sua divergência, ou seja, Solana ela acabou antecipando essa movimentação de reversão. Solana ela reverteu primeiro do que BTC e Ether. E Solana já está vindo buscar um fundo mais baixo do que o seu fundo anterior. Bumba, começou a buscar fundo mais baixo do que o fundo anterior, a gente já sabe que abriu margem para que a próxima movimentação de alta ela seja apenas uma movimentação que entregue um topo mais baixo que o topo anterior. E assim a gente vai trabalhando com uma tendência de baixa. Qual que é a diferença de um analista e de uma pessoa que não consegue antecipar as movimentações? Um analista ele sempre vai procurar por saídas próximo do topo. Ele não vai procurar, por exemplo, por saídas lá embaixo na metade dessa movimentação. Porque um analista ele sabe que a partir de um determinado ponto ele vai começar a procurar por compras. Ou seja, ele procura por venda próximo do topo e ele procura por compras próximo do fundo. Essa é a função do analista. A função do analista não é enxergar o que a maioria das pessoas estão enxergando. Se tá todo mundo enxergando aquilo, você não precisa do analista. Significa que já tá claro para todo mundo para que lado que vai. Um analista profissional, uma pessoa que trabalha para instituições, uma pessoa que toma decisões para outras pessoas, uma pessoa que leva isso a sério, ela precisa antecipar as movimentações. Ela não pode esperar uma confirmação de queda de 50% para depois falar que nós estamos em um bear market. Um analista, ele deve tomar sim risco e ele deve tomar sim uma responsabilidade nas suas análises. Por conta disso, eu antecipo para você que nós estamos em topo, nós estamos em fundo, eu não sei qual que é o preço mais caro, o preço mais barato, mas eu consigo visualizar quais são as regiões, tá? E para mim, Solana também entregando novas quedas aí, voltando para patamares mais baixos lá dos $100 ou até mesmo abaixo dos $100, eu estarei mais uma vez procurando por compra dentro do mercado cripto, algo que eu acabei de fazer recentemente. Comprei Bitcoin em $77 mil, eu sabia até onde essa alta ia acontecer, eu escrevi que essa alta iria até 89 ou até $92 mil. Não, eu não escrevi nada disso, porque eu, Gui Teles, não trabalho com projeções de preço e muito menos data. Olha só, se tem uma coisa que eu não utilizo nas minhas análises é um calendário. Tem pessoas que falam, março vai subir, abril vai cair, mas no dia tal é reversão de... Eu não utilizo calendário para fazer as minhas análises. Eu também não utilizo projeção de preço porque eu não consigo prever o futuro. Tudo que eu consigo fazer é analisar o mercado todos os dias e entender aqueles dados do presente momento. Nos últimos dias, há uma semana, por exemplo, eu vim comentando com você aqui no canal que nós iríamos chegar no final de um rally e que eu estava procurando por venda no final desse rally. Na data de ontem, a gente começa a ter nossos sinais de reversão. A partir desses sinais de reversão, nós temos aquilo que nós precisamos para sair das nossas operações. Seja com stop gain, seja realizando, é simplesmente saindo, colocando aquele dinheiro no bolso e esperando próximas oportunidades, tá? Solana também bateu na linha verde, lá em cima, ou seja, a gente bateu em região de topo, vamos buscar por compra na linha dourada aqui embaixo, tá? Se a gente olhar para um mapa de liquidação de Solana, tem liquidação pra caramba para trás, tá? Muitas pessoas abriram long em Solana na última semana, isso nos traz muito combustível para a gente buscar patamares bem mais baixos. Sem contar que quando a gente analisa tudo isso e olha o que as carteiras elas estão fazendo, as carteiras de Bitcoin, as principais carteiras dos principais players continuam
vendendo. Ou seja, a gente ainda continua em fase de distribuição. Eu quero que você entenda que tudo isso que eu falo para você, todas essas estratégias que eu falo para você, é o que eu aplico dentro da carteira Rumo ao Milhão. E esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Um patrimônio que ele respeita para mim a regra da riqueza. E a regra da riqueza para mim, ela é: faça dinheiro, multiplique dinheiro, preserve dinheiro. Fazer dinheiro você faz trabalhando ou empreendendo, prestando serviço para alguém, trocando alguma coisa que você tem de útil, seja suas horas ou seu conhecimento, por dinheiro. Pega esse dinheiro, em vez de você gastar dinheiro virgem, multiplique esse dinheiro que você pegou. Depois de você multiplicar esse dinheiro que você pegou, preserve esse dinheiro, tá? Não saia gastando tudo que você multiplicou, tudo que você fez e muito menos devolvendo para o mesmo mercado que te deu. Preserve esse dinheiro. Continua seguindo a sua vida fazendo dinheiro, pegando aquele dinheiro que você fez, mais aquele que você preservou, multiplicando, preservando, fazendo, multiplicando e preservando. Através disso, meu caro, eu estou entregando na sua mão a fórmula da riqueza, a fórmula do sucesso, a fórmula da sua liberdade financeira. Você quer chegar no seu primeiro milhão? Talvez você tenha 30 anos e você ainda não conseguiu chegar nesse primeiro milhão? Uma coisa eu te garanto, se você fizer isso, essas leis, nos próximos 10 anos, certamente você chega no seu primeiro milhão. Acha que 10 anos é muito para você chegar nesse seu primeiro milhão? Bom, você já levou 30 e ainda não conseguiu chegar, não é mesmo? Porque 10 é muito tempo. Entenda, jogo de investimentos é no longo prazo, é uma bola de neve que você vai rolando ela conforme o tempo vai passando. Se você quiser seguir uma jornada junto comigo, copiar e colar todos os meus resultados, que é exatamente essa carteira aqui que você está vendo, um patrimônio sólido que vem se multiplicando ao longo do tempo e preservando ao longo do tempo, você pode entrar para a carteira Rumo ao Milhão e copiar todos os meus resultados, tudo aquilo que eu estou comprando e aquilo que eu estou vendendo. Para isso, basta você clicar no primeiro link da descrição, você será direcionado para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, mas basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Assista esse vídeo aqui, veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não, afinal de contas ela não é uma carteira para holdar 10 bons projetos, ela não é uma carteira de holding de Bitcoin, ela é uma carteira totalmente dinâmica, que vai comprar, vai se expor às altcoins, vai ter alta exposição no mercado cripto quando nós estivermos em bull market. Quando nós estivermos em bear market, será estratégia de proteção, será trading, será movimentações curtas, tá? Assista esse vídeo e veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não. Além disso, aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações aqui na tela do seu celular, a hora que eu estou comprando, a hora que eu estou vendendo, e você simplesmente só copia e cola aquilo que eu estou fazendo. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda, eu, Guiteres, estou aqui todos os dias da semana mostrando as minhas estratégias para você, mostrando a minha capacidade de tomada de decisão, mostrando aquilo que a minha empresa Block Capital vem construindo dentro da blockchain, que são esses indicadores que me fazem tomar decisões. Se você quiser copiar e colar os meus resultados, copiar e colar as minhas decisões, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. E se você entrar, esteja preparado para operar em meio ao bear market, porque nós vamos operar durante esse período. Obviamente que são operações bem diferentes do que no bull market. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!